Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar sobre pêndulo simples. Mas antes vou fazer um pedido para vocês. Se essa aula ajudar nos seus estudos, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe e deixe um comentário no vídeo, beleza? O que é um pêndulo simples? Pêndulo simples é um fio preso a uma massa, tá? Num lugar onde ele possa balançar um lado e para o outro. Essas oscilações pequenas dele aqui, a gente pode considerar como sendo um movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples, aqui do ladinho, ó, vai aparecer um card para vocês nas outras aulas que a gente tratou sobre esse assunto, beleza? Primeiro conceito que a gente tem que saber sobre isso, que é uma coisa chamada período. O que é o período? Tá? O período, nós vamos usar um simulador do PET Colorado para mostrar para vocês, mas vamos explicar, né, antes de ir lá para o simulador. O período é o tempo necessário que essa massa sai do ponto A, passa aqui, vai até o ponto B e retorna ao ponto A. Então, isto é um período, é uma oscilação que vai e volta ao ponto inicial. Bem, pessoal, o que é o período? Vou pegar o pêndulo, vou abrir ele em determinado ângulo e vou soltar. Ele vai sair deste ponto, vai até o ponto máximo do outro lado e vai retornar a esse ponto. O nosso simulador ele marca aqui do meio, ó. Ele foi, voltou, foi até aqui. Quando ele faz isto, ele completa um período de oscilação. Nós vamos olhar esse período de oscilação aqui, ó, do ponto máximo, foi até o outro ponto máximo e voltou a este ponto máximo aqui. Pode ser olhado também dessa maneira, beleza? Isso é período, é o primeiro conceito que a gente tem que saber quando se fala em período. Isso é intervalo de tempo, normalmente segundos. Vamos fazer agora uma análise das forças que atuam nesse sistema a partir do ponto A. Ó. Partindo do ponto A para o ponto B. Então, tudo que eu escrever em azul é em relação a sair daqui e ir para lá. Beleza? Esse movimento aqui, ele está parado. Eu estou com uma mão segurando e vou largar ele. Então, o que vai acontecer? O pêndulo vai começar a descer até aqui. Então, esse movimento é um movimento acelerado. Ele vai ganhando velocidade até este ponto. Neste ponto aqui, ele obtém a sua velocidade máxima. Perfeito? A partir desse ponto, ele começa a subir. Então o movimento já deixa de ser acelerado e vai ser um movimento retardado. Beleza? Chegamos até o final aqui. E quando ele começa a fazer um movimento de retorno para esse ponto aqui, ele vai ter a mesma configuração. Nessa parte agora, acelerado, que é do B para o A em vermelho. Velocidade máxima, de novo, atingem aqui. Então, velocidade máxima. E aqui começa a ser um movimento retardado. Tranquilo. Até aí, fomos nessa. Uma outra coisa de se falar é, no ponto A e no ponto B, a velocidade é nula. Ele para trocar. Ele vai, troca o momental subindo, para e volta. Mas é uma coisa muito rápida, então a gente não percebe. Mas aqui, ó, velocidade nula. E aqui também tem velocidade nula. Perfeito? Vamos analisar a velocidade dele. Ó. Puxei ele até aqui, sem nem velocidade nenhuma. Ele vem descendo, o vetor velocidade vai crescendo, aqui ele está no maior, e ele agora vai diminuindo. O que é isso? Ó? Movimento acelerado, movimento retardado. Parou, mudou de sentido. Ele fica nesse movimento aí. Agora sobre as energias.
A gente tem dois tipos de energia. A gente tem as energias. Energia potencial e temos energia cinética. O que é cada uma? Energia cinética é energia do movimento. Energia potencial, para nós vamos falar sobre energia potencial gravitacional. Quer dizer, a força da gravidade atuando aqui, ó, a gravidade puxando ela para baixo para fazer esse movimento acontecer. Então, a energia potencial aqui é máxima e a energia cinética é mínima. Vai descer, vai descer, vai descer. Aqui a energia potencial vai ser mínima, energia cinética máxima. Sobe, 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 sobe. Energia potencial máxima, energia cinética mínima. Vamos agora observar esse comportamento dessas energias também no simulador lá e vamos perceber que nos pontos de extremos energia potencial é máxima e energia cinética mínima, e aqui ela é ao contrário. Energia potencial mínima, energia cinética máxima. Vamos lá, pessoal, então vamos olhar para as energias. Ó. Abri, peguei o pêndulo, puxei ele até um determinado ponto, energia potencial máxima, energia cinética nenhuma. Vou largar esse pêndulo, ele vai trocando. Aqui nesse ponto mínimo aqui, ó, ele vai ser energia cinética máxima, energia potencial não existe, e ele vai subindo até lá onde se torna energia potencial de novo máxima e energia cinética mínima. Reparem nessa energia total. O que é essa energia total? Energia total é a soma da energia cinética e energia potencial. Ó, as somas de duas, então ele não perde energia porque não existe atrito, perfeito? Pessoal, quando a gente tem esse movimento de oscilação aqui, ó, a gente tem esse movimento de oscilação do nosso pêndulo, a gente tem como calcular o período dele, calcular o tempo necessário para ele fazer essa oscilação. Então aqui nós temos uma fórmula para isso, onde o L é o comprimento do fio, o G é a gravidade e o T, período. 2π é um número, tranquilo? Então vamos lá, essa fórmula nós vamos aplicar nos problemas que a gente precisar. Bem, antes de nós fazer alguns exercícios, vamos fazer alguns questionamentos para vocês. Vamos analisar algumas situações. O que acontece se mudar o tamanho do fio, mas manter o mesmo peso, perfeito, com fios de tamanhos diferentes? O que será que acontece com o período? Fica igual, fica maior, fica menor? O que será que vai acontecer com essa oscilação aqui? Vamos observar isso então lá no simulador. Bem, pessoal, o que vai acontecer agora? Nós estamos com dois pêndulos presos ao mesmo local. Os dois têm a mesma massa, 1,5 kg e 1,5 kg. O comprimento do pêndulo 2 é de 1 metro e do pêndulo 1, 70 centímetros. O que eu vou fazer agora? Vou posicionar eles num local, ó, 40 graus aqui, e o outro vou abrir 40 graus para o outro lado. O que vai acontecer com o nosso período? Vai ser o mesmo período de oscilação? Vai ser períodos diferentes? Vamos observar agora. Se forem iguais, eles vão chegar no meio igual. Ó, não é. Ó, observem que o azul já está fazendo um movimento de retorno para completar o ciclo e o vermelho ainda nem chegou lá no seu extremo. Ó, o azul já terminou o seu período e o vermelho ainda não. Então, o que a gente pode pegar disso aqui? Pessoal, o comprimento do fio interfere no período.
no tempo de oscilação do período, beleza? O que acontece se nós deixar com o mesmo ângulo esses dois pesos, mesmo tamanho de fio, os dois, só que as massas aqui agora são massas diferentes. O que vai acontecer com o seu período de oscilação? Será que vai ser igual, maior ou menor? Ou quem é que é maior ou quem é que é menor? Vamos lá para o nosso simulador observar o que acontece com isso. Bem, pessoal, vamos agora ver. Nós estamos com dois pêndulos. Eu vou abrir até 40 esse aqui, este outro até 40 do outro lado. Os dois têm o mesmo comprimento e mesma massa. Os seus períodos de oscilação serão os mesmos? Vamos ver. Se eles forem, eles vão se cruzarem, vão completar o seu ciclo de oscilação no mesmo tempo. Então, o que a gente pode perceber com isso? Que massas iguais, com tamanhos de fios iguais, vão continuar fazendo os mesmos períodos. Bem, pessoal, vamos agora para uma terceira hipótese. Se eu pegar um pêndulo desses e fazer a mesma experiência na Terra e na Lua, vai mudar alguma coisa? Se vai mudar, o que muda? Vamos lá, vamos fazer essa mesma experiência e vamos observar o que acontece. Vamos lá então, pessoal. Estou com um cronômetro aqui. Estamos com um comprimento de fio de 80 centímetros, 0,8 metros, uma massa de 100 gramas ou 0,1 quilos, e a nossa gravidade é a gravidade da Terra, escrita aqui, ó. Eu vou abrir esse até 45 e vou soltá-lo. Quando ele passar aqui no meio, eu vou acionar o nosso cronômetro e vamos ver o que acontece. Foi. Quando ele voltar aqui no meio, eu paro. E vamos ver esse tempo. Aproximadamente 2 segundos de oscilação, perfeito? Vamos agora mudar essa gravidade para a gravidade da Lua. E vamos ver quanto tempo ele leva para fazer essa mesma oscilação. Ó, já mudei para a Lua. Vou levar até o 45 graus. Vou largar a nossa massa. Quando ele passar aqui no meio, eu vou acionar o nosso cronômetro. Perfeito, pessoal? Acionei. Ele foi até o seu ponto máximo, retorna, e aí ele vai fazendo o seu movimento de pêndulo que deve ser. Quando ele voltar até aqui novamente, eu paro. Mas já podemos perceber, ó, que já passou os 2 segundos que a gente tinha lá na Terra. Ele está voltando para nosso ponto inicial. 5 segundos. Provavelmente, arredondando aqui, 4,6 segundos. Né? Então, o que a gente percebeu? Que a interferência direta da gravidade. Conforme a gravidade, muda o nosso tempo de oscilação. Bem, pessoal, olhando para a nossa fórmula, eu fiz alguns questionamentos para a gente poder chegar a alguma conclusão. O que muda? Quem é que tem o poder de mudar o período? Quem tem o poder de mudar o período é o comprimento do fio, como a gente percebeu. Dependendo do comprimento do fio, o tempo de oscilação vai ser diferente, ou a gravidade que a gente vai estar fazendo essa experiência. Perfeito? Então, as duas coisas que mudam o tempo de oscilação são comprimento e gravidade. A massa não altera a oscilação. Então, tu colocar com 100 gramas, como a gente fez, ou com 1,5 kg, ele vai fazer o mesmo tempo de oscilação. Então, vamos para um primeiro exemplo para nós resolver. Determine o período de oscilação de um pêndulo simples que possui comprimento de 1 metro, oscilando em um local onde a aceleração da gravidade corresponde a 16 metros por segundo. Isso aqui não é a Terra.
dado π igual a 3. Fazer as alterações então das grandezas que a gente tem aqui. 2 vezes o π que ele mandou usar como 3, vezes a raiz quadrada do comprimento do fio que está em metros, beleza, então é 1, pela gravidade, que é 16. Então, 2 vezes 3 vai ser 6, que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre 16. A raiz quadrada de 1 sobre 16 é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1, e a raiz quadrada de 16, que é 4. Vamos fazer então essa operação. Você pode fazer a divisão aqui, ó, ficar 0,25 multiplicado por 6, ou fazer pela fração. Eu vou fazer pela fração, então vai ficar 6 vezes 1, 6 sobre 4. Vou simplificar isso aqui por 2, vai ficar 3 sobre 2, que nos dá 1,5. Alternativa A. Vamos para o segundo exemplo, então. Qual é o período e a frequência de um pêndulo simples que tem comprimento de 0,25 metros e velocidade de 10 metros por segundo? A fórmula já está aqui, vamos fazer a troca de grandezas. Então, T vai ser igual a 2π vezes a raiz de 0,25 dividido por 10. O período vai ser igual a 2 vezes o π vezes a raiz quadrada desta divisão. A raiz quadrada desta divisão, 0,025. Vamos tirar a raiz quadrada deste valor aqui. A raiz quadrada disso aqui é uma raiz não exata, então vai ser 2 vezes o π vezes 0,158 aproximadamente. Como ele não deu o valor do π, vamos botar na calculadora e vamos fazer o cálculo em cima do valor que a calculadora trabalha. Com o valor do π na calculadora, né, que ele trabalha com mais que duas casas, se não for o caso, a gente podia trabalhar com 3,14 se estivesse fazendo à mão, sem problema nenhum. O período vai dar aproximadamente 0,99. Ele pede também a frequência. Frequência é 1 sobre período. Então, a frequência vai ser 1 dividido por 0,99. A frequência vai ser aproximadamente 1,01 Hz. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!